Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse culto de 7º domingo após Pentecostes. Então hoje, um momento muito especial de nós lembrarmos um grande tesouro que Deus quer nos dar. Ele é nos dado através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que é a vida eterna. E é por isso que nós queremos iniciar esse momento louvando a Deus, cantando o hino Vem Espírito Divino. É o hino 49 do Louvai ao Senhor. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva, do pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, neste momento, que é muito importante, nós queremos nos aproximar de Deus e diante dele colocar todo o nosso peso, tudo aquilo que nos incomoda e pedir a Deus: Deus, me perdoa deste mal, me alivia da minha pesada carga, pois eu pequei, eu falhei. E de corações e mentes sinceras, nós queremos assim confessar os nossos pecados a Deus, conforme segue a liturgia. O nosso socorro está em nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Onipotente Deus e Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno.
deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu Filho amado Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de cada um de nós, pobres pecadores. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de todos os vossos pecados, que vocês creem em Jesus Cristo e que vocês têm o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também queremos ler de forma responsiva o Salmo do dia, que é o Salmo 119, a partir do versículo 57 até o versículo 64. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, conforme Cristo. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa que se demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Glórias ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Nós queremos orar a Deus. Ó Senhor, que concedesse força aos teus profetas para resistir às tentações do diabo e coragem para proclamar arrependimento. Dá-nos corações e mentes puros para seguir teu Filho com fidelidade, mesmo no sofrimento e na morte, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Em Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 até o versículo 27. Romanos 8, versículos 18 até 27, onde ali diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim.
Porém, existe uma esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme, sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós, mesmo quando esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura da epístola. Mateus 13, versículos 24 a 30 e depois o versículo 36 até 43, onde ali diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas em suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram, as espigas, o joio apareceu, aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou semente boa nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Convido a todos para nós ficarmos de pé e confessarmos a nossa fé no Deus triuno, conforme o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos,
Igreja cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantamos o hino Ó Queremos Sempre Ouvir. Ó queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz, é divino seu poder, salvará quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador como pode a vida obter salvação perfeita em luz para andar como o Senhor que jamais esmorecer, os seus passos guiará e a esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos nesse vale, e as virtudes lá do céu aos cansados apontar, ó morada celestial, quem me dera estar em ti, livre do pesar aqui. Hoje gostaria de olhar um pouco para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e falar um pouco desse tesouro maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar de sua palavra. Amém. Quando nós olhamos para o início do capítulo 13 do Evangelho de hoje, de Mateus, nós vamos ver ali várias parábolas no decorrer de todo o capítulo. Parábolas são histórias que Jesus conta para ilustrar determinadas situações. E ele começa no início do capítulo 13, contando a história do semeador, onde a semente é a palavra de Deus. E o semeador é Cristo e todos os que, após ele, se empenham para salvar, para semear e levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Esta parábola, de certa forma, ela também fala do mistério do reino de Deus de forma geral. Mas o reino de Deus tem a ver também com o indivíduo em si, com a pessoa individual. Por isso, nesta segunda parte das parábolas, no capítulo 13, Jesus expõe como indivíduos encontraram e apreciaram o tesouro do reino de Deus. Então, ali nós temos mais duas parábolas. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Sendo que o tesouro escondido, isso até era um fato que volta e meia acontecia naquela região, pois na época de Jesus sempre havia muitas situações de perigo, de revoluções, de mudanças de governos, e ao mesmo tempo também tinha muitos bandidos, e ninguém estava seguro dos seus bens. E diante disso, muitas pessoas tinham um costume
de dividir os seus ganhos e os seus bens em 3 partes. A primeira parte, eles usavam para o seu dia a dia. A segunda parte, eles convertiam em pedras preciosas que eles pudessem carregar no bolso, caso eles tivessem a necessidade de uma fuga. E a terceira parte, eles também transformavam em moedas de ouro ou alguma pérola ou algo assim, e enterravam isso num lugar determinado para que, quando viesse o ladrão, ninguém pudesse achar, e assim eles tivessem como voltar mais adiante para pegar esse seu dinheiro. Assim, até nos dias atuais, a gente volta e meia a ver pessoas naquela região ainda encontrando algum tipo de tesouro escondido. E o fato de alguém encontrar, por acaso, uma pérola muito preciosa, também foi levado em questão nessa história de Jesus, onde ele ilustrou o mistério do reino de Deus. Agora quero falar um pouco sobre essas 2 parábolas. Primeiro, a parábola do tesouro escondido, que lembra de um homem que achou um tesouro sem procurá-lo. Isso foi meio que no acaso. Enquanto que a parábola das pérolas, o homem estava procurando pérolas. Só que em meio a essas pérolas, ele de repente encontra uma pérola especial. Uma pérola muito preciosa. O que significa essas histórias na sua prática? Na parábola do tesouro escondido, uma pessoa vive sua vida normal, trabalha e se diverte, seus olhos estão voltados para as coisas do mundo, não se preocupa com o reino de Deus, mas de repente ele se defronta com a palavra de Deus, e a palavra de Deus mexe com essas pessoas, e assim o agarra, chama e ilumina. Essa pessoa passa a conhecer Cristo como seu Salvador e vê em Cristo o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, reconhecendo em Cristo o maior tesouro de todos. Também quando olhamos para a parábola das pérolas, ali mostra um homem que está procurando por pérolas preciosas, isto é, ele busca uma satisfação para si. Ele a busca nos prazeres da riqueza, nos prazeres da vida, ou até mesmo nas virtudes, na piedade, só que ele não encontra. Até que de repente, de alguma forma, ele se depara com a palavra de Deus, onde ali Deus age por meio do Espírito Santo, e assim ele chama, congrega, ilumina e santifica essa pessoa. E essa pessoa passa a reconhecer a graça de Cristo. Assim, este homem também reconhece em Cristo o maior tesouro de sua vida. Agora também, diante destas histórias, destas parábolas, gostaria de trazer alguns exemplos de como isso pode acontecer. Primeiramente, eu gostaria de falar de um dos discípulos de Jesus, chamado Mateus, que era cobrador de impostos. Ele viu Jesus várias vezes entrar e sair. Também ele escutava as pregações de Jesus, os milagres que ele fazia. Mas isso para ele não importava muito, não fazia diferença. Porque ele só se interessava pelo seu trabalho, o seu dinheiro e em viver feliz. Até que, num dado momento, Jesus chega até Mateus e o chama. Assim, seus olhos se abriram para Cristo. Aí eu trago também um segundo exemplo. Eu trago o exemplo da mulher samaritana, que
buscava volta e meia água no poço de Jacó. Ela, na região que ela morava, ela já havia escutado muito falar de Jesus, dos seus milagres, e de tudo o que ele fazia. Só que isso não importava muito para ela, não. Até que um certo dia ela foi buscar água lá no poço de Jacó, e eis que ali estava Jesus. E Jesus passou a conversar com ela, ele lhe abriu os olhos, e ela reconheceu nele o Salvador da humanidade. E a partir de então ela se alegrou muito e passou a testemunhar e falar de Jesus Cristo para todas as outras pessoas. Agora quero trazer também um terceiro exemplo. Quero falar de um homem que ele perseguia muitos cristãos. Ele lutava contra os cristãos. O nome deste homem era Saulo. Até que um dia ele foi lá para o caminho de Damasco, e lá Jesus agiu nele, e ele se converteu de um seguidor, de um perseguidor, quer dizer, para um seguidor, alguém que começa a defender Jesus Cristo. E assim de Saulo, ele se tornou em Paulo, o grande apóstolo Paulo. Em todos esses exemplos, podemos perceber que Deus sempre está buscando alguém para mostrar que o seu amor e a sua graça está em Jesus Cristo. E se cada um olhar para si próprio, ele vai ver este milagre acontecendo em sua vida. Porque Jesus também nos chamou, nos conserva e nos faz congregar nesta fé, na fé em Jesus Cristo. Por isso nós nos reunimos em redor desta grande verdade, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu as tentações de Satanás, da nossa carne, do mundo, e agora em Jesus nós também vencemos. Por isso, estas parábolas de Jesus, elas são tão importantes, porque elas nos trazem exemplos e nos mostram o grande tesouro que nós precisamos reconhecer, que é Cristo Jesus. Porque, espiritualmente, nós todos somos cegos, mortos, inimigos de Deus. Mas Deus, Ele vem até nós e nos busca. Ele nos chama, Ele nos renova através do seu agir em nós. E quando Deus chama a pessoa à fé, ela passa a reconhecer em Cristo o seu grande tesouro. A pessoa começa a renunciar ao mundo e toda a sua pompa para se entregar a Cristo e dizer, assim como o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 7 a 11, onde ele diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tenho nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, reconhecer completamente Cristo Jesus, o seu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado na morte para a vida.
E quando nós conhecemos esse texto, nós também vamos entender claramente esse texto que foi lido no Evangelho de hoje, conta a parábola do joio e do trigo, onde ali Jesus começa dizendo ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. E é isso que nós, como igreja, procuramos fazer. Nós procuramos trazer a palavra da Sagrada Escritura de uma forma reta, de uma forma correta, para que muito trigo floresça. Quem é esse trigo? São vocês. Cada um de vocês. Só que dentro desse trigo, sempre, infelizmente, vai crescer junto algum joio. E joio são pessoas que são usadas pelo próprio Satanás. Infelizmente, esse risco qualquer um de nós pode correr. Por isso nós temos que ficar firmes em Cristo Jesus. Pois Ele é o único que pode nos dar poder de vencer todo esse mal, de vencer todas essas tentações, de vencer o mundo e alcançar a glória eterna. Podemos dizer assim que existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e até confessam a sua fé no Deus true, mas no coração delas não tem fé. Elas acompanham a igreja, exteriormente parecem ser do reino, mas infelizmente são como o joio que parece trigo, mas não o são. Jesus, que conhece os corações, sabe que eles não têm fé na graça de Cristo. Por isso, o dia do juízo final, eles serão separados e lançados ao fogo do inferno. Isso nos deixa tristes. E diante disso nos resta lançar mais sementes, ou seja, pregar ainda mais a palavra de Deus. Quem sabe Deus Espírito Santo use essa palavra e mude esta pessoa, assim como mudou o apóstolo Paulo, como mudou a mulher samaritana, como mudou o apóstolo Mateus. Assim, Deus pode usar a palavra e mudar a gente também. Ou mudar uma pessoa que está no caminho errado. Por isso, ajudemos a semear, jogar a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas possam ter a alegria que somente Deus pode dar, através de Cristo, que é a vitória sobre todo o mal, sobre, inclusive, a morte, porque em Cristo nós temos sim a vida para todo sempre, ou seja, o grande tesouro, que é a vida sem dor, sem sofrimento, cheia de alegria e paz para todo sempre. Por isso, deixa Cristo habitar e morar no seu coração, hoje e sempre. Amém. Amado e bondoso Deus, nós te damos graças porque tu permites nós meditarmos na tua palavra livremente. Assim pedimos que tu hajas através do teu Espírito Santo e sempre nos mantens firmes em Jesus Cristo, para que nós também possamos ser vitoriosos quando tu nos chamares. Por Cristo Jesus, que junto contigo o Espírito Santo é um só Deus, agora e sempre. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o
momento nós também queremos levar a nossa oferta ao Senhor. Ainda mais nós que temos muito a agradecer a Deus. Na ventania de alguns dias atrás não fomos atingidos. O coronavírus, por mais que ele traz dificuldades para nós, mas graças a Deus, nenhum de nós perdeu o emprego. Os que perderam já tiveram seu emprego de volta, e assim financeiramente cada um de nós consegue se virar. E assim, nós como irmãos na fé, temos assim, através da oferta, uma forma de ajudar aquelas congregações que não conseguem sustentar o trabalho pastoral, o trabalho da sua paróquia. Por isso é importante nós continuarmos ofertando para ajudar estas congregações e também aquelas pessoas que têm algum outro tipo de fragilidade, alguma falta de dinheiro ou algo assim. Por isso convido de livre coração cada um de vocês ofertar neste momento, durante o cantar do próximo hino, que é o hino Cantai Alegremente. Portanto, lembrem o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7, quando ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Podem sentar, e assim durante o cantar do hino. Aceita essa nossa oferta para que ela possa ser útil, para continuar pregando a Tua palavra entre nós e também entre outras pessoas. Por isso, usa a nossa oferta da melhor forma possível, para que ela seja usada em favor do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Com alegria em nossos corações e com ações de graças em nossos lábios, louvamos o Teu glorioso nome, Senhor eterno Pai. Aceita a nossa gratidão por nos guardar sob Tua proteção e por nos cuidar como Tuas criaturas, especialmente como Teus filhos. Pedimos que ouças
nossas orações, pois chegamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Mediador. Quando ouvimos a Tua palavra, entendemos quão negligentes nós temos sido. Perdoa-nos por amor de Jesus e ajuda-nos a corrigir a nossa vida, para que cada vez mais estejamos em harmonia com a Tua vontade. Capacita-nos também com um espírito de brandura para ajudar os nossos irmãos que se desviaram de Ti e da Igreja. Queremos também enxergar as necessidades e aflições dos nossos semelhantes para agirmos em favor deles. Ajuda-os a superarem as suas dificuldades. Sabemos que existem muitas pessoas prontas para ouvirem o Teu Evangelho. Dá-nos a oportunidade, a vontade e a decisão de testemunhar a essas pessoas. Dá à Tua Igreja mais trabalhadores para semearem a Tua santa palavra, a fim de que muitos sejam salvos pela graça de Jesus Cristo. Ajuda-nos a não cansarmos de fazer o bem. Fortalece-nos para fazermos o bem a todas as pessoas que necessitam de nós, especialmente aos irmãos da fé. Concede cura aos doentes, conforto aos solitários, coragem aos desanimados e alegria aos entristecidos. Abençoa a nossa pátria, faz com que todos se voltem para Ti e busquem a verdadeira sabedoria e compreensão de Tua vontade. Que todos, autoridade, povo, se dediquem em servir a todas as pessoas, evitando a injustiça, a corrupção, a imoralidade e a idolatria. Acima de tudo, abençoa o trabalho da Tua Igreja em nosso país, para que leve a mensagem salvadora ao povo e muitos sejam levados à fé mediante a ação do Teu Espírito Santo, usando-nos como Teus instrumentos nesta obra de evangelização. Ouve-nos, não por causa de qualquer mérito de nossa parte, mas unicamente por causa da Tua misericórdia e do Teu amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. E junto contigo, Espírito Santo, é um só Deus, agora e sempre. Amém. Que o verdadeiro corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo conceda a cada um de vocês o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Todas as vezes que comermos deste pão e bebermos esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Onipotente Deus, nós te rendemos graça, porque nos reconfortaste por esse dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por Tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em Ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Bendigamos ao Senhor. Damos graças a Deus. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na multidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu.
morte as hostes infernais vencer. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, a mais humilde mera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali,